A menina inocente, sozinha, no casamento é surpreendida pelo rico, que a consola. A festa estava em pleno vapor. Luzes piscando como estrelas. Música envolvente sacudindo o salão ornamentado com flores e cristais. Mariana, com seu vestido azul claro, parecia uma ilha de calma em meio à tempestade do glamour. Ela estava ali, mas não estava realmente presente. Os risos, os brindes, os abraços efusivos. Tudo aquilo a cercava, mas sua alma se sentia distante, como se estivesse olhando tudo através de uma janela embaçada. Enquanto os convidados dançavam e celebravam a união, Mariana se sentava em um canto isolado, o coração apertando como se estivesse sendo estrangulado pela frustração de sonhos não realizados. Nunca tinha imaginado que se sentiria tão só em um lugar repleto de gente. O desejo de sentir um toque de magia, de viver algo extraordinário, a preenchia com um vazio inquietante. O que havia de tão errado com ela? Por que a felicidade parecia ser um adereço que não lhe cabia? Quando seus pensamentos se tornaram insuportáveis, um sorriso a surpreendeu. Alexandre, um homem de presença marcante, com um olhar profundo e enigmático, se aproximou. Ele era um desses ricos, que atraem todos os olhares, mas havia uma sombra em seu passado, um mistério que o envolvia. Você parece um pouco perdida, disse ele a voz suave como seda. Aquela frase disparou um eco dentro dela, como se ele pudesse enxergar diretamente em sua alma. Mariana olhou para ele, e algo no brilho dos seus olhos a fez sentir que, finalmente, alguém se importava. É tudo tão diferente do que eu esperava. Ela sorriu, tentativa de disfarçar a tristeza. Mas ele percebeu. Em poucos minutos, estavam trocando histórias sinceras em um canto esquecido da festa. Trocaram segredos, os medos que os assombravam e anseios de um futuro que pareciam adormecidos. Riram um do outro, um misto de liberdade e ternura no ar. Aquela conexão era delicada, como um fio de lã prestes a se romper, mas como um filme que corta abruptamente. A leveza foi interrompida. Um burburinho cresceu à sua volta, e os olhares se concentraram em Alexandre. O sorriso que antes iluminava sua face, agora se transformou em uma expressão de tensão. Você não sabe quem eu sou verdadeiramente, disse ele, a voz carregada de dor. A verdade estava prestes a ser revelada e Mariana sentiu uma onda de desespero. A descoberta de que sua vida estava entrelaçada com o passado de Alexandre poderia arruinar tudo. E se o que unia os dois fosse um fardo impossível de carregar? O clima ao redor deles pareceu mudar. A música começou a parecer distante e o mundo se tornava mais apertado a cada segundo. O silêncio ao seu redor gritava, e Mariana sabia que estava em uma encruzilhada. De um lado, a possibilidade de um amor verdadeiro. Do outro, um abismo de mentiras e segredos. Assim que a tensão crescia, um estalo ecoou pela sala, o som de um vidro quebrando. Naquele instante, a bolha de esperança que construíram estava prestes a estourar. O que viria a seguir? Quais sacrifícios estariam dispostos a fazer para proteger o que havia começado entre eles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. O vidro quebrado soou como um sinal de alerta.
e Mariana sentiu seu coração saltar. Alexandre parecia distante, perdido em seus próprios pensamentos. Os convidados começaram a sussurrar, as risadas se transformando em murmúrios curiosos. Era como se todos na festa soubessem de algo que ela não sabia, um segredo guardado a 7 chaves. Quem é você realmente? Mariana perguntou, a voz tremendo. A expressão de Alexandre a respondeu, mas não com palavras. Ele estava lutando contra demônios próprios. Uma batalha invisível que a deixava inquieta. Eu não posso te dizer agora, ele murmurou, seus olhos buscando os dela como se tentasse encontrar alguma resposta. O ambiente se tornava claustrofóbico. A música já não era mais uma trilha sonora agradável, mas um eco distante de frustração. O riso dos outros se transformava em um zumbido ensurdecedor. De repente, a porta do salão se abriu com estrondo. Todos viraram a cabeça. Uma mulher entrou com uma expressão de determinação. Suas roupas eram elegantes, mas havia algo de ameaçador na postura. Mariana a reconheceu instantaneamente. Era Clara, uma antiga amiga que não via há anos. O olhar que ela lançou para Alexandre carregava tempestades, e Mariana sentiu um calafrio. Alexandre, precisamos conversar, agora. A voz dela cortou o ar como uma faca. As palavras dela soaram como um disparo em um silêncio ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para o casal enredado em segredos. Mariana ficou gelada. A confusão tomou conta dela. Clara, não agora. Alexandre tentou desviar, mas Clara não se intimidou. Ela avançou, chegando ainda mais perto, como uma coluna de fogo ardente. Você não pode simplesmente fugir da verdade e muito menos levar ela junto de si. Mariana estava paralisada, olhando para aqueles dois. O que estava acontecendo? O que significava aquilo tudo? Clara não estava ali por acaso. As conexões entre eles começavam a formar um labirinto complicado, e Mariana se via perdida. Você é o porquê da minha dor, Alexandre. Clara acusou, sua voz firme. O salão todo estava em um silêncio tenso. Mariana sentiu o peso daquelas palavras, o impacto delas reverberando não só sobre ela, mas sobre Alexandre. O homem que parecia ser a sua tábua de salvação agora se mostrava como um mistério envolto em drama e mágoa. Clara, eu já te disse que não faz parte da minha vida mais. Isso não é justo. Ele respondeu, as palavras soando como um pedido de perdão. Mas o que estava velado por trás dessa história? Mariana sentia as peças do quebra-cabeça começarem a girar em sua mente. O desespero começava a se transformar em uma busca por respostas. Justo, você acha que eu sou a vilã da sua história? Clara quase gritou. Você matou o nosso futuro, e agora você quer empurrar isso para debaixo do tapete? Esquecendo que eu sou a prova da sua traição? Mariana sentiu o impacto das palavras de Clara como um soco no estômago. Em um segundo, tudo o que ela tinha construído na sua cabeça sobre Alexandre começou a desmoronar. Traição? Passado oculto? O turbilhão de emoções fez seu coração disparar. As pessoas ao redor começavam a murmurar. Algumas pareciam chocar-se. Outras precisavam de mais informações. Traição é essa? Mariana murmurou, sua mente correndo em meio ao caos. O sorriso que antes enfeitava o rosto de Alexandre agora havia se apagado. Ele olhou para Mariana, os olhos cheios de pesar. O que mais ele escondia? O que Clara sabia que era tão devastador? O som da festa ao redor desapareceu. Estava apenas ela, Alexandre e Clara agora. Como se o mundo tivesse parado. Como se tudo dependesse daquele momento. Mariana sentiu que não poderia voltar atrás. Elas eram agora parte de um triângulo instável, onde a verdade estava prestes a vir à tona, e o que parecia ser um amor nascendo poderia se transformar em dor e desilusão.
Qual é o seu verdadeiro nome, Alexandre? Mariana perguntou, a voz embargada pela dúvida. O que mais ele havia ocultado? Uma expressão de terror cruzou o rosto de Alexandre. O silêncio que se seguiu foi pesado, e a única coisa que Mariana pôde ouvir foi o sussurro do vento que entrava pela porta aberta. O que realmente havia entre eles? A verdade estava prestes a desabar, e a vida dela jamais seria a mesma. O silêncio que se seguiu à pergunta de Mariana era ensurdecedor. Alexandre a encarava, olhos tão abertos de terror que pareciam cercados por um mundo que desmoronava. O nó na garganta de Mariana aumentou. Ela podia sentir a tensão nos músculos de seu corpo, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Eu não posso te dizer, ele repetiu, sua voz mal saindo, mas havia algo mais ali, um peso a ser revelado, uma sombra no olhar que ela não conseguia decifrar. O murmúrio da multidão cresceu. Clara, ali à frente, parecia uma tempestade pronta para se soltar. Ela se virou para Alexandre, os punhos cerrados ao lado do corpo. Você vai ter que escolher, Alexandre, a verdade ou a mentira. Uma hora a máscara vai cair. Mariana se sentiu perdida, em meio às palavras que cortavam o ar. O choque a envolveu como uma manta pesada. Que verdade poderia existir por trás de tudo isso? E por que isso parecia ferir tanto Alexandre? A batalha interna era visível em seu rosto. Ele mordeu os lábios, os olhos se perderam na escuridão do salão. Mas antes que pudesse responder, uma segunda mulher entrou na festa. A porta se abriu com um estrondo, e o olhar de Mariana encontrou a figura familiar. Não posso acreditar que você veio, gritou uma voz que a fez tremer. Era Laura, sua melhor amiga do colégio, com cabelos longos e escuros e uma expressão de horror que Mariana jamais tivera visto. Ela avançou em direção ao grupo. Laura, você não devia estar aqui, Mariana exclamou, a confusão estampada no rosto. O calor da festa arrefeceu e um frio percorreu sua espinha. O que ela estava fazendo ali? Laura parou diante de Clara e o ambiente ficou paralisado. Alexandre, você não pode manter isso em segredo, não depois do que aconteceu. As palavras da amiga eram como um grito na noite. Mariana olhou para Alexandre, os olhos cruzando e emitindo um apelo silencioso. O que mais estava escondido? Do que você está falando? Perguntou Alexandre, mas sua voz tremia. Mariana poderia jurar que a máscara de confiança estava se quebrando. Clara sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era o sorriso de quem tinha a verdade nas mãos. Você tem algo a dizer, Alexandre. Alguma coisa que Mariana deve saber, antes que seja tarde demais. Clara insistiu. Mariana sentiu seu coração acelerar. O espaço ao seu redor parecia se encurtar. Alexandre, o que está acontecendo? A voz dela tremia, mas ela não conseguia desviar o olhar dele. Havia uma gravidade no ar. Algo lhe dizia que estava prestes a descobrir mais do que poderia suportar. Ele começou. Mas antes que pudesse continuar, as luzes do salão começaram a piscar. A música se distorceu em um ruído ensurdecedor, e então, um grito cortou a multidão, fazendo todos se virarem para a entrada. Um homem entrou, vestido com um terno escuro, o rosto escondido sob a sombra de um chapéu. Alexandre, ele anunciou, a voz grave ecoando na sala. Mariana sentiu um frio na barriga. Está na hora de resolvermos isso de uma vez por todas. O que você fez não vai passar impune. O ar ficou pesado. A festa, que antes parecia um desfile de alegria, se transformou em um campo de batalha. Os convidados começaram a sussurrar, incertezas pairando como nuvens escuras. Mariana mal conseguia respirar. O que estava acontecendo? O que Alexandre tinha feito? Os olhares se voltaram para ele, o medo e a expectativa preenchendo o ambiente. As peças do quebra-cabeça giravam em torno dela, mas a completude parecia distante. Alexandre olhou para Mariana e um olhar de desespero cruzou as fronteiras entre eles.
Mariana, eu preciso te contar a verdade. Ele começou, mas a interrupção foi fatal. Agora não, Alexandre. A hora da verdade chegou. O homem do chapéu acentuou a tensão. As palavras ecoaram através do salão, e Mariana teve a sensação de que a revelação seria mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. O que ele poderia revelar que mudaria tudo? O que ela ainda não sabia sobre a pessoa que começou a amar? E enquanto o mundo girava ao redor, ficou claro. O que vinha a seguir seria a verdade mais chocante que poderia existir. O silêncio que se seguiu à pergunta de Mariana era ensurdecedor. Alexandre encarava, olhos tão abertos, de terror que pareciam cercados por um mundo que desmoronava. O nó na garganta de Mariana aumentou. Ela podia sentir a tensão nos músculos de seu corpo, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Eu não posso te dizer, ele repetiu, sua voz quase um sussurro. Mas havia algo mais ali, um peso a ser revelado, uma sombra no olhar que ela não conseguia decifrar. O murmúrio da multidão cresceu. Clara, ali à frente, parecia uma tempestade pronta para se soltar. Ela se virou para Alexandre, os punhos cerrados ao lado do corpo. Você vai ter que escolher, Alexandre, a verdade ou a mentira. Uma hora a máscara vai cair. Mariana se sentiu perdida em meio às palavras que cortavam o ar. O choque a envolveu como uma manta, pesada. Que verdade poderia existir por trás de tudo isso? E por que isso parecia ferir tanto Alexandre? A batalha interna era visível em seu rosto. Ele mordeu os lábios. Os olhos se perderam na escuridão do salão. Mas antes que pudesse responder, as luzes do salão começaram a piscar. A música se distorceu em um ruído ensurdecedor. E então um grito cortou a multidão, fazendo todos se virarem para a entrada. Um homem entrou, vestido com um terno escuro, o rosto escondido sob a sombra de um chapéu. Alexandre, ele anunciou, a voz grave ecoando na sala. Mariana sentiu um frio na barriga. Está na hora de resolvermos isso de uma vez por todas. O que você fez não vai passar impune. O ar ficou pesado. A festa, que antes parecia um desfile de alegria, se transformou em um campo de batalha. Os convidados começaram a sussurrar, incertezas pairando como nuvens escuras. Mariana mal conseguia respirar. O que estava acontecendo? O que Alexandre tinha feito? Os olhares se voltaram para ele, o medo e a expectativa preenchendo o ambiente. Alexandre olhou para Mariana e um olhar de desespero cruzou as fronteiras entre eles. Mariana, eu preciso te contar a verdade. Ele começou, mas a interrupção foi fatal. Agora não, Alexandre. A hora da verdade chegou. O homem do chapéu acentuou a tensão. As palavras ecoaram através do salão, e Mariana teve a sensação de que a revelação seria mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. O que ele poderia revelar que mudaria tudo? O que ela ainda não sabia sobre a pessoa que começou a amar? Então, em um movimento brusco, o homem do chapéu jogou o acessório para trás, revelando um rosto que fez o sangue de todos ali congelar. Era Miguel, o irmão de Alexandre, dado como desaparecido há anos. Mariana mal conseguiu processar aquilo. Mas era mesmo verdade? Com um olhar sério, Miguel se dirigiu a Alexandre, a raiva transparecendo em cada palavra. Você achou que podia escapar assim? A verdade nunca ficou enterrada para sempre, e eu estou aqui para garantir que você pague por tudo o que fez. O murmúrio na sala se intensificou. O choque era palpável. Mariana sentiu seu coração acelerar. As peças do quebra-cabeça ainda girando, mas agora com um novo sentido. Miguel? Desaparecido? O que isso significava para ela? E Alexandre? Estava te esperando. Sempre estive. Agora você vai me dizer o que aconteceu naquela noite.
O que você realmente fez? Você destruiu minha vida. A voz de Miguel reverberou, cada palavra pesado como uma pedra. Mariana olhou para Alexandre, e o mundo ao redor começou a desmoronar. O que Alexandre tinha a ver com o desaparecimento do irmão? Alexandre, pálido como um fantasma, tentou protestar, mas a boca se abria e fechava sem som. As luzes piscavam novamente, como se a própria festa sentisse a tensão. Clara, que estava observando tudo, finalmente interveio, seu olhar ardendo de raiva. Você não vai escapar, Alexandre. Você deve a ele e a todos nós uma explicação. O calor da sala desapareceu e a incerteza passou a reinar. Mariana sentiu-se paralisada. Um nó no estômago crescendo a cada segundo. Cada uma das palavras que Miguel proferia fazia sua cabeça girar. Que tipo de confissão ou revelação devastadora poderia seguir aquilo? As coisas estavam se tornando muito maiores do que ela poderia imaginar. O amor que começou a florescer entre eles poderia se transformar em uma armadilha mortal, uma verdade que desafiava tudo que ela conhecia e tudo que esperava. O olhar em seus rostos era de desespero, e Mariana sabia, mais do que nunca, que a chegada de Miguel não apenas abria feridas do passado, mas ameaçava rasgar o tecido da vida que ela construiu em torno de Alexandre. E enquanto o mundo girava em torno deles, ficou claro, a tempestade estava apenas começando. A verdade viria e a vida de todos os envolvidos jamais seria a mesma novamente. O que mais poderia ser revelado? O silêncio que se seguiu à pergunta de Mariana era ensurdecedor. Alexandre a encarava, olhos tão abertos de terror que pareciam cercados por um mundo que desmoronava. O nó na garganta de Mariana aumentou e ela podia sentir a tensão nos músculos do corpo, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. O murmúrio da multidão cresceu, a expectativa pairava no ar. Miguel, sem se conter, avançou. Você não pode esconder a verdade para sempre, Alexandre. A voz dele rasgava o ambiente, provocando olhares nervosos. As mulheres sussurravam em choque, e os homens trocavam olhares preocupados. A atmosfera ficou pesada, como um balão prestes a explodir. Mariana olhava entre Alexandre e Miguel, confusa, presa. Em um labirinto de emoções, o que poderia ser mais devastador do que já tinham ouvido? Eu não posso te dizer, ele começou, mas foi interrompido por Clara, que avançou com determinação. Sim, você pode. Está na hora de você ser honesto com todos nós, especialmente com Mariana. O eco das palavras causou um frio na barriga de Mariana. O coração dela batia rápido. Alexandre, o que você fez? A voz dela tremia, mas ela não conseguia desviar o olhar dele. Havia uma gravidade no ar. Eu não sei se posso explicar. As palavras de Alexandre saíram num sussurro, como se ele mesmo quisesse se convencer de que tudo podia ser ignorado. Mas antes que ele pudesse continuar, o homem do chapéu, Miguel, o encarou. Você acha que pode escapar disso? Não foi apenas um acidente. O que você fez foi muito mais sério do que imagina. A fúria na voz de Miguel reverberou por todo o salão. A música começou a distorcer, e os convidados, agora em silêncio absoluto, esperavam por uma revelação. Mariana olhou para os dois, e uma sensação de pânico tomou conta dela. O que estava escondido? O que tinha Alexandre a ver com tudo aquilo? Mariana, você precisa entender. Miguel começou. Mas nesse momento, um novo choque tomou conta do ambiente. A porta do salão se abriu de uma vez, e outra mulher entrou, com um olhar intenso e decidido. Era Sofia, uma mulher que Mariana reconheceu de longe. Com seus cabelos claros e um vestido exuberante, ela carregava um ar de confiança. Desculpe interromper, mas precisa ficar claro que a verdade é muito mais complicada do que todos pensam. Sofia exclamou, fazendo o mundo de Mariana tremer. Alexandre,
você não pode continuar com essa farsa. A vida de todos nós depende disso. As palavras de Sofia foram como uma bomba. Mariana sentiu o coração parar. O que você está dizendo? Ela olhou para Alexandre, e a expressão dele se transformou em desespero. Sofia avançou. A intensidade em seus olhos não diminuía. Você foi um dos responsáveis pelo desaparecimento de Miguel, e agora eu estou aqui para garantir que a verdade venha à tona. Ela lançou um olhar crítico para Alexandre, que parecia perder a cor. Mariana mal conseguiu processar aquilo. Miguel, olhando para a cena, parecia estar prestes a colapsar. As luzes começaram a piscar novamente e todos na sala olhavam para Alexandre, esperando uma resposta. A atmosfera estava carregada de expectativa e a confusão reinava. Eu não sabia que você estava aqui. Ele gaguejou, a voz trêmula. Sofia, você não pode fazer isso. Mas a mulher não parecia disposta a recuar. Eu não posso? Você precisa enfrentar as consequências dos seus atos. Você me traiu. E agora está arrastando Mariana para este burburinho. Mariana estava atordoada. A conexão entre eles, que parecia promissora, agora se tornava um labirinto de dores e segredos. Ela olhou intensamente para Alexandre, buscando entender. Mas tudo o que via era desespero. Qual é a verdade, Alexandre? A voz dela era agora um sussurro. As palavras pesavam no ar como uma condenação. Mariana, estar atordoada. Eu fiz escolhas erradas. Mas não fui só eu. Todos nós temos responsabilidade. A voz dele estava cheia de angústia e cada palavra parecia um pedido de socorro. O choque estava na cara de todos. O que mais poderia ser revelado? Eles estavam prestes a descobrir um segredo tão profundo que poderia mudar tudo. E enquanto a tensão aumentava e as luzes piscavam, Mariana sentiu que estava em um precipício. O que aconteceria se a verdade finalmente viesse à tona? Você não pode fugir. A hora da verdade chegou. A voz firme de Miguel ecoou novamente. A sala agora estava em um silêncio profundo, e as pessoas seguravam a respiração. O que romperia daquela batalha de verdades? O futuro de cada um parecia estar em jogo, e Mariana soube que nada seria como antes. Uma onda de inquietude percorreu seu corpo. A verdade estava prestes a ser desenterrada, e o que quer que fosse, mudaria tudo para sempre. O silêncio que se seguiu à pergunta de Mariana era ensurdecedor. Alexandre a encarava, olhos tão abertos de terror que pareciam cercados por um mundo que desmoronava. O nó na garganta de Mariana aumentava, e ela podia sentir a tensão nos músculos do corpo, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. O murmúrio da multidão cresceu. A expectativa pairava no ar. Miguel, sem se conter, avançou. Você não pode esconder a verdade para sempre, Alexandre. A voz dele rasgava o ambiente, provocando olhares nervosos. As mulheres sussurravam em choque, e os homens trocavam olhares preocupados. A atmosfera ficou pesada, como um balão prestes a explodir. Mariana olhava entre Alexandre e Miguel, confusa, presa em um labirinto de emoções. O que poderia ser mais devastador do que já tinham ouvido? Eu não posso te dizer, ele começou, mas foi interrompido por Clara, que avançou com determinação. Sim, você pode. Está na hora de você ser honesto com todos nós, especialmente com Mariana. O eco das palavras causou um frio na barriga de Mariana. O coração dela batia rápido. Alexandre, o que você fez? A voz dela tremia, mas ela não conseguia desviar o olhar dele. Havia uma gravidade no ar. Eu não sei se posso explicar. As palavras de Alexandre saíram num sussurro, como se ele mesmo quisesse se convencer de que tudo podia ser ignorado. Mas antes que ele pudesse continuar, o homem do chapéu, Miguel, o encarou. Você acha que pode escapar disso? Não foi apenas um acidente.
O que você fez foi muito mais sério do que imagina. A fúria na voz de Miguel reverberou por todo o salão. A música começou a distorcer, e os convidados, agora em silêncio absoluto, esperavam por uma revelação. Mariana olhou para os dois, e uma sensação de pânico tomou conta dela. O que estava escondido? O que tinha Alexandre a ver com tudo aquilo? Mariana, você precisa entender, Miguel começou. Mas nesse momento, um novo choque tomou conta do ambiente. A porta do salão se abriu de uma vez, e outra mulher entrou, com um olhar intenso e decidido. Era Sofia, uma mulher que Mariana reconheceu de longe. Com seus cabelos claros e um vestido exuberante, ela carregava um ar de confiança. Desculpe interromper, mas precisa ficar claro que a verdade é muito mais complicada do que todos pensam, Sofia exclamou, fazendo o mundo de Mariana tremer. Alexandre, você não pode continuar com essa farsa. A vida de todos nós depende disso. As palavras de Sofia foram como uma bomba. Mariana sentiu o coração parar. O que você está dizendo? Ela olhou para Alexandre, e a expressão dele se transformou em desespero. Sofia avançou. A intensidade em seus olhos não diminuía. Você foi um dos responsáveis pelo desaparecimento de Miguel. E agora eu estou aqui para garantir que a verdade venha à tona. Ela lançou um olhar crítico para Alexandre, que parecia perder a cor. Mariana estava atordoada. Miguel, olhando para a cena, parecia estar prestes a colapsar. As luzes começaram a piscar novamente e todos na sala olhavam para Alexander, esperando uma resposta. A atmosfera estava carregada de expectativa e a confusão reinava. Eu não sabia que você estava aqui. Ele gaguejou, a voz trêmula. Sofia, você não pode fazer isso. Mas a mulher não parecia disposta a recuar. Eu não posso. Você precisa enfrentar as consequências dos seus atos. Você me traiu e agora está arrastando Mariana para este burburinho. Mariana estava atordoada. A conexão entre eles, que parecia promissora, agora se tornava um labirinto de dores e segredos. Ela olhou intensamente para Alexandre, buscando entender. Mas tudo o que via era desespero. Qual é a verdade, Alexandre? A voz dela era agora. Um sussurro. As palavras pesavam no ar, como uma condenação. Mariana, eu fiz escolhas erradas. Mas não fui só eu. Todos nós temos responsabilidade. A voz dele estava cheia de angústia, e cada palavra parecia um pedido de socorro. Nesse instante, algo inacreditável aconteceu. Um grito estridente ecoou através do salão, congelando todos no lugar. A luz principal estourou, fazendo com que a sala mergulhasse em um quase completo escuro. E então um corpo caiu, deslizando pela porta. O que era aquilo? Os convidados gritaram e se afastaram, formando um círculo em torno do corpo que agora estava a poucos passos de Mariana. Com um coração na garganta, ela se aproximou, e ao iluminar a figura caída, seu sangue gelou. Era Laura. Seu vestido estava rasgado e a expressão em seu rosto era de puro terror. Não, não pode ser, Mariana murmurou, os olhos arregalados. O mundo ao seu redor girava, enquanto ela tentava compreender a cena diante dela. Laura. Miguel correu para a irmã, seu rosto pálido de choque. Alexandre ficou paralisado, a culpa agora transformada em pânico misturado com horror. O salão se encheu de gritos, e um murmúrio coletivo tomou conta do lugar. O que aconteceu? Quem fez isso? As perguntas voavam em meio ao caos. Mariana sentiu lágrimas brotarem enquanto olhava para Laura, sem saber se o que acaba de acontecer era real ou um pesadelo. O que isso significava para ela? E mais importante, o que isso revelaria sobre Alexandre e o passado deles? O silêncio, que já era pesado agora, se tornou um campo de batalha. A verdade que antes parecia próxima, agora se distanciava em meio ao tremor da tragédia. Um novo nó se formava em sua garganta,
e ela sabia que nada seria como antes. A vida que havia começado a sonhar estava em risco, e mais coisas terríveis poderiam estar escondidas nas sombras, esperando para serem reveladas. O silêncio que se seguiu era denso, um peso que ficava mais forte a cada segundo. O corpo de Laura jazia ali, e o desespero de Miguel cortava o ar como uma faca. Mariana ficou imóveis, a boca seca, olhos vidrados no que parecia um pesadelo. Laura, não! Miguel gritou, caindo de joelhos ao seu lado. Os convidados começaram a se afastar. Murmúrios preocupados soavam como ecos distantes. Suas sombras se movendo esquisitamente à luz tremeluzente. O pânico estava a um passo de desferir seu golpe. "Chame uma ambulância!" Uma voz gritou, mas as palavras soavam vazias. O que poderia uma ambulância fazer agora? Mariana sentia tudo ao seu redor desmoronar, como um castelo de cartas. "Laura, o que aconteceu?" Miguel balbuciou, a voz quebrada de dor, enquanto tentava provocar uma reação na irmã. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Cada gota, um símbolo da tragédia que acabava de se desenrolar. Alexandre estava paralisado. Mariana não sabia se ele ainda estava com ela ou se tinha se perdido completamente. Isso não pode estar acontecendo. Ela sussurrou para si mesma, o nó na garganta se apertando como um cerco ao seu coração. Sofia, com a intensidade de antes, se aproximou e fez menção de verificar o pulso de Laura. "Ai, meu Deus! Não! Por favor!" Suas palavras eram um pedido desesperado, ecoando a angústia de todos ali presentes. Quando a mão dela tocou o pulso, todos prenderam a respiração. "Ela está fria!" O som da voz de Sofia parecia um alerta, e no instante seguinte, a sala inteira ficou em silêncio de novo. O pânico desenhava contornos nos rostos. A tensão moldava o ambiente. Mas havia um espaço no coração da calamidade, um relance de algo mais. Essa cena não parecia apenas um acidente. O olhar de Miguel se ergueu de repente, chispando como uma faísca. "Alexandre, o que você sabe sobre isso?" Sua voz soava aguda, cheia de acusações. Eu não sei, eu não fiz nada." Alexandre balbuciou, os olhos aterrorizados, a expressão um misto de medo e confusão. Mas algo no tom de Miguel sugeria que ele já tinha respostas em mente. Nesse momento, o barulho do salão foi encoberto por um grito estridente. Um criminoso não sabe o que fez, mas as consequências finalmente chegaram. Todos viraram os rostos para a entrada onde um homem robusto, vestido de forma imponente, disparou sua presença implacável. Era Ricardo, o pai de Laura. Foi você quem fez isso!" Ricardo gritou para Alexandre, o ódio exalando de cada palavra. E como se o chão se abrisse sob seus pés, Mariana sentiu a verdade começar a se descortinar. "O que você está dizendo?" Miguel questionou, os olhos fixos em seu pai, buscando certeza em suas palavras. "Apenas, confirme. Você sabia que ela estava lá. Você sabia e nada fez para impedir." Ricardo avançou, o tom de sua voz cada vez mais feroz. O ar ficou eletricamente carregado. O rosto de Clara virou uma máscara de choque. Não apenas o que estava acontecendo com Laura, mas a possibilidade de que Alexandre estivesse realmente envolvido. Mariana sentiu o coração disparar, uma nova camada de terror se infiltrando. "Vocês dois", ela sussurrou, os olhos fixos nos homens. O que realmente aconteceu?" E com isso, Alexandre virou-se para Mariana, o tormento transparecendo em seu olhar. "Mariana precisa acreditar em mim. Eu nunca quis que isso acontecesse." "Cale-se!" Miguel gritou, a dor misturada com raiva. "Você não pode apenas se eximir de culpa. Por que você nunca contou a verdade?" A tensão explodiu, o caos instalou-se, e o que se seguiu foi como um pesadelo em câmera lenta. O olhar de Mariana se tornava uma busca frenética por respostas, mas o que ela encontrou
foi um passado sombrio e cheio de segredos que ameaçava devorar a todos. Então, o estrondo eclodiu quando a porta principal se abriu com força. Um novo personagem entrou e o que viu fez a sala inteira congelar novamente. Era a chefe de polícia da cidade, determinada e com uma expressão insustentável. Alexandre, você está cercado. Precisamos falar sobre os eventos daquela noite. Muitos segredos estão prestes a vir à tona. Se não colaborar, a verdade pode ser a última coisa que você irá saber. Os músculos de Mariana contraíram, o medo pulsando em suas veias. Que verdades estavam prestes a ser reveladas? Com um nó no estômago e um frenesi crescendo, Mariana percebeu que o que estava em jogo não era apenas a vida de Laura, mas seu coração e sua própria segurança. O peso da revelação definitiva pairava no ar, e as sombras do passado estavam prestes a se concretizar. O silêncio que se seguiu à entrada da chefe de polícia era tão denso que Mariana podia ouvi-lo. O olhar da mulher se movia entre Alexandre e Miguel, a expectativa pesando no ar. A multidão estava congelada, os rostos em estado de choque. Mariana sentiu que o tempo parava. Alexandre, a chefe começou, sua voz firme cortando a tensão como uma faca. Temos informações sobre a noite do desaparecimento de Miguel. Um testemunho que mudará tudo. As palavras eram como um rugido, reverberando pelo salão. Mariana olhou para Alexandre, o pânico estampado em seu rosto. O que você sabe? A voz dele tremia. Não temos tempo a perder. Laura foi assassinada e você pode ter as respostas que precisamos. A chefe de polícia declarou, sua postura implacável. Mariana, paralisada, olhou para a irmã de Miguel. O corpo inerte ali parecia esmagar suas esperanças de entender tudo. O que estava acontecendo? A verdade a consumia por dentro. Testemunho? Miguel fez a pergunta, o olhar aflito. O que você quer dizer? A chefe respirou fundo. Um dos seguranças da festa viu você e Laura discutindo antes do incêndio no café, antes de ela desaparecer. As câmeras de segurança mostraram mais do que você imagina. O tom de acusação era claro. Maia queria saber, a multidão estava em choque. Era como se uma bomba tivesse explodido. O que ela estava ouvindo? A realidade parecia estar se desintegrando. Eu não a matei, Alexandre gritou, mas o desespero em sua voz soava embargado. Sua expressão era uma mistura de horror e confusão. Cale-se, Miguel disparou. Como você pode fazer isso, Alexandre? Como você se atreve a mentir assim, mesmo agora? Eu não sou o que você pensa. A voz de Alexandre estava tão alta, tão quebrada. Todos no salão estavam agora observando, sentindo a tensão como um manto pesado. A chefe se virou, determinado. A verdade é que há uma conexão entre você e tudo isso. E se não revelar o que sabe, poderá enfrentar graves consequências, não só por sua conduta naquela noite, mas por muito mais. Mariana não sabia o que pensar. Ouviu um murmúrio entre os convidados, uma linha tênue de ansiedade ecoando pelo espaço. O que mais está escondido? O alvoroço crescia, envolvendo todos. E então, de repente, ela viu. Uma figura familiar estava parada no canto do salão. Era Raquel, a amiga de infância de Alexandre. Os cabelos desgrenhados e a expressão pálida a tornavam um espectro em meio ao caos. Ela parecia uma sombra, e de repente tudo se uniu. Eu não queria que você soubesse assim. Ela gritou, avançando, os olhos brilhando de dor. Eu fiz o que era certo. O mundo de Mariana desabou. O que ela estava dizendo? O que raios estava acontecendo? As perguntas ecoavam em sua mente. Raquel, a voz dela era um sussurro entre lágrimas. Você nunca deveria ter descoberto. Eu só quis proteger você. Raquel continuou, a voz tremendo. Uma onda de choque deslizou pelo salão. O olhar de Mariana se dirigiu a Alexandre. Proteger? Proteger de quê?
Raquel hesitou, então, num ato desesperado, revelou: Eu sou a verdadeira razão por trás do desaparecimento de Miguel. Não era o que Alex tinha planejado, mas estava tudo conectado ao nosso passado, aos negócios que você não conhece. Uma lufada de ar a deixou sem fôlego. O que estava ouvindo era mais do que um pesadelo. Olhos arregalados, palavras souberam cortar o ar. Você não pode estar falando sério. O que mais você esconde? A tensão se intensificou. A multidão estava em estado de expectativa, esperando o próximo movimento. Raquel agora era o epicentro da tempestade, e Mariana soube que tudo estava prestes a mudar novamente. Eu estava com você naquela noite, a noite em que tudo aconteceu. Eu sabia, mas você foi protegida até agora. Raquel gaguejou, sua voz finalmente revelando o peso que carregava. As revelações se interligavam como uma teia traiçoeira. Mariana se virou para Alexandre. Um raio de dor atravessava seu coração. Por que não me contou? O que mais você esconde? A pergunta pairou no ar, e a sala pareceu congelar. Uma certeza pulsou na mente de Mariana. A verdade não era uma linha reta, mas um labirinto. E cada passo que tomava, cada resposta que buscava, levava-a para mais perto de algo muito pior do que podia imaginar. Com um estalo, um novo elemento surgiu: o celular de Laura, tocando no chão, um aviso no visor que brilhava em meio à escuridão. Ele exibia uma mensagem sem resposta: Você vai se arrepender mais do que imaginou. As faces ao redor da sala mudaram. O pânico era palpável. Mariana sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. Tudo estava prestes a desabar. Mais uma vez. Uma onda de incertezas tomou seu coração, e a revelação que viria em seguida poderia tragá-los a todos. O que vem a seguir? O silêncio que se seguiu era denso, um peso que ficava mais forte a cada segundo. O corpo de Laura jazia ali, e o desespero de Miguel cortava o ar como uma faca. Mariana ficou imóvel, a boca seca, olhos vidrados no que parecia um pesadelo. Laura, não, Miguel gritou, caindo de joelhos ao seu lado. O pânico instalava-se entre os convidados, que agora só sussurravam, os rostos em estado de choque. Era como se a vida na sala tivesse parado. Mariana sentiu seu mundo desmoronar. Chame uma ambulância. Alguém gritou na multidão, mas o desespero estava em cada canto. O que poderia uma ambulância fazer? As lágrimas brotavam nos olhos de Mariana, enquanto ela observava o rosto sem vida de Laura. Sua mente girava entre lembranças e medos. Eu não sabia que você estava aqui, disse a chefe de polícia, olhando rapidamente para Raquel. Sabíamos que algo estava errado, mas Laura nunca deveria ter acontecido. Raquel estava pálida e tremia. Eu só quis proteger você, Mariana. Não sabia que seria assim. Proteger? Proteger de quê? Mariana quase gritou, sentindo sua frustração se transformar em raiva. Miguel, ainda ao lado do corpo da irmã, dirigiu-se a Alexandre, que parecia paralisado. O que você fez? O que aconteceu naquela noite? Eu não fiz nada, Alexandre gritou, mas seu tom desesperado só aumentava a suspeita. Cale-se, é uma mentira, Miguel rugiu. Todos os olhares agora se voltavam para Alexandre. A sala pulsava de tensão. E então, como se os céus tivessem aberto, um barulho estrondoso passou pelo salão. A porta se abriu com brutalidade e um homem entrou, respirando raiva e urgência. Era Roberto, um dos amigos mais próximos de Laura. Os olhos dele estavam arregalados e a expressão em seu rosto informava que algo estava profundamente errado. Parada! Ninguém se mexa! Ele gritou, levantando a mão como se pudesse controlar a tempestade que havia se formado. Eu ouvi o que vocês estavam dizendo. A verdade sobre a noite do incêndio. A verdade sobre Laura. Todo o murmúrio foi silenciado. Roberto apontou o dedo para Alexandre. Eu sei o que você fez.
Não pense que pode sair impune. O que você sabe? Miguel perguntou, os olhos cheios de um brilho feroz. A sala estava imóvel, todos aguardando a revelação. No dia em que ela desapareceu, eu estava lá. Estava escondido perto do café. Ouvi a conversa que vocês tiveram. E depois vi algo que nunca deveria ter presenciado. Roberto estava em estado de choque, e a voz dele tremia. Mariana sentia o frio na espinha. O que você viu? Eu vi Alexandre. Ele estava discutindo com Laura. E depois eu vi você, Miguel. Você estava lá também. A acusação caiu como uma bomba. Todos se viraram para Miguel. Eu? O que você está dizendo? Miguel gritou, as palavras saindo com ódio e incredulidade. Sim. E então houve algo. Um empurrão, um grito. E depois nada. A voz de Roberto se elevou. Laura estava presa, e você não fez nada para ajudar. Mariana olhava para Miguel. Seu coração batia forte. Tudo o que pensava sobre Alexandre e Miguel agora ruía diante dela. Você fez algo? Ela mal conseguia sussurrar. Não, não pode ser. Miguel estava em pânico agora. Isso não é verdade. Chegou a hora de encarar a realidade. Ninguém aqui é inocente. Roberto rugiu. Os olhos de todos no salão estavam fixos nele, esperando mais. Uma nova onda de murmúrios e sussurros encheu o ar. O passado estava começando a se desdobrar, e as conexões que estavam ocultas agora estavam expostas. Mariana sentiu que era apenas o começo, e como se o universo olhasse para ela, um celular sem bateria começou a vibrar. Era o da Laura, seu visor ainda iluminado. Você vai se arrepender mais do que imaginou. A mensagem piscou em letras claras e frias. Mariana olhou para Alexandre. As dúvidas agora se transformando em um mar de certezas. O que mais você esconde, Alexandre? O que você realmente fez? O clima mudou novamente, e os olhos estavam repletos de expectativa feroz. Ela não sabia o que mais estava por vir, mas a certeza de que a verdade não parava ali a atingiu de uma forma que acelerou seu coração. O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. Ela precisava de respostas. Mas quanto mais procurava, mais sombria a verdade se tornava. O silêncio cortante na sala se expandiu como uma nuvem escura. O corpo de Laura ainda estava ali, e a dor que permeava a atmosfera parecia quase palpável. Miguel estava paralisado, seus olhos fixos na irmã sem vida. Enquanto os convidados ao redor trocavam olhares confusos e apavorados, o que estava acontecendo com eles? O que havia realmente se desenrolado naquela noite fatídica? A verdade precisa vir à tona, gritou a chefe da polícia, cortando o silêncio. Alexandre, você sabe mais do que está contando. Mariana sentiu o nó na garganta se apertar mais a cada palavra. Alexandre, o que você sabe? O que aconteceu com Laura? Sua voz tremia, um misto de raiva e desespero. Alexandre falhou em se pronunciar, os lábios se moveram, mas nada saiu. Os olhos de Miguel ardiam com a intensidade da dor. Ele finalmente se ergueu, o rosto marcado por uma mistura de tristeza e fúria. Se você não falar, vai ser cada vez pior. A sala ficou elétrica. Todo mundo estava prestando atenção, esperando pela verdade que pairava no ar. Eu não matei Laura. Nunca faria isso. Estávamos apenas discutindo sobre o que acontecia na nossa vida. A voz de Alexandre era uma mistura de nervosismo e desespero. Discutindo, Raquel, a antiga amiga de Alexandre, não se conteve. Isso não explica sua ausência depois do que aconteceu. Sabemos que algo mais está acontecendo aqui. Para tudo! Gritou Roberto, o amigo de Laura. Todos se viraram. Vamos chegar ao fundo disso. Ele respirou fundo e olhou para todos. Se Laura estava com você, ela sabia sobre o que você fez, Alexandre. Sabia do que estava acontecendo com Miguel. Mariana olhou para Alexandre. As peças começando a cair em seu lugar. As luzes acima começaram a piscar de novo.
As criaturas na sala pareciam imaginar o que ela, tantas vezes, quis entender. A verdade não era apenas sobre o passado, mas sobre a forma como eles iriam seguir em frente. A chefe de polícia interrompeu. A vida é complexa e cheia de segredos. Não vamos fugir dos nossos erros. Seu olhar penetrante alcançou a multidão. Mas resolver isso agora é a única opção que temos. Então, uma voz fraca se fez ouvir. Era Sofia, a melhor amiga de Laura. Estava tão claro, Alexandre. Você poderia ter mudado as coisas, mas decidiu não fazer nada. O olhar dela era duro e a tensão subiu. Alexandre, sem saber mais o que dizer, resolveu se abrir. Eu estava com medo de que as coisas mudassem ainda mais, por isso não disse nada. Quando a briga aconteceu, não pensei que seria assim. O agico em sua voz fez com que as pessoas o observassem em silêncio. Mariana sentiu um aperto no peito. Seu instinto lhe dizia que ele estava dizendo a verdade, mas a raiva e a dor pela perda pesavam mais. Calados não somos inocentes, apenas culpados. O que vai ser de nós agora, Miguel? Perguntou ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A sala parecia um campo de batalha emocional. Miguel, se recuperando do choque, respondeu. Precisamos de paz. Isso não é o que Laura queria, e temos que fazer por ela. Ele se virou e se aproximou do corpo parado no chão. Os murmúrios se esvaneceram, e todos os olhares se dirigiram para ela. Laura estava fora daquela vida, mas a identidade deles todos continuava. Enquanto Mariana observara a cena, uma coisa se tornou clara. A partir daquela tragédia, mudariam suas vidas e o futuro já não seria o mesmo. O que quer que tenhamos que enfrentar, enfrentaremos juntos, disse Mariana, sua voz firme. Estamos vivos e temos que honrar a memória de Laura. E, acima de tudo, precisamos parar de guardar os segredos um do outro. E naquele momento de revelações, os outros começaram a concordar. O peso que todos carregavam poderia ser maior do que imaginavam. A vida seria mais brilhante se escolhessem a honestidade. Juntos poderiam reconstruir o que a dor havia rasgado. Mas antes que qualquer um pudesse respirar aliviado, o celular de Laura ainda piscava ao chão. A mensagem antiga se destacava naquela nova realidade, como um gole de esperança e tragédia. Você vai se arrepender mais do que imaginou. Essa frase parou o coração de Mariana uma vez mais. O que mais se escondia nos segredos que estavam sendo revelados. A verdade ainda esperava para ser desenterrada, e a história de dor, amor e mistério não terminava por ali. Ela era apenas o começo de algo mais profundo. Se seguires esses passos, talvez juntas possam, de alguma forma, achar a esperança em meio ao caos. O que virá a seguir? Isso só o tempo dirá. Agora, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você não vai querer perder. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.